A série do Mandaloriano foi um verdadeiro respiro para os fãs de Star Wars. Em um momento de altos e baixos, ele soube trazer novamente aquela paixão adormecida entre os fãs da franquia. Você era o escolhido! E muito desse sucesso se deve, obviamente, à relação construída entre Grogu, ou Baby Yoda, como ele era chamado no início da série, e Mando. A série soube nos prender com muitas referências, fanservice e momentos de explodir a mente, como aquela aparição ao final da segunda temporada. Com um sucesso desse nas mãos, é óbvio que a Disney e a Lucasfilmes tomaram aquele caminho que era o único dentro da cabeça deles, que era levar todos esses personagens para a tela do cinema. Mas a grande pergunta que fica é, será que precisava mesmo desse filme? Será que deu certo essa transição? São essas e outras perguntas que eu vou tentar responder para vocês hoje, depois de ter visto o filme 2 vezes. Fica comigo, eu sou o Xion e hoje nós vamos falar sobre Mandaloriano e Grogu, uma história de Star Wars. Eu vou começar falando de um assunto que vocês sabem que eu tento não me aprofundar tanto porque eu não sou nenhum técnico, eu não sou estudioso de cinema, então eu não tenho propriedade nem teórica nem técnica para me aprofundar nesse tipo de assunto. Eu falo sobre a minha sensação ao assistir o filme. Só besteira. O que pegou um pouquinho para mim foi que em muitas cenas, principalmente nas cenas de combate, de ação, especialmente em Nautá, os diretores, os produtores do filme optaram por escurecer as cenas para dar uma disfarçada nas CGIs, para dar aquela ambientação talvez um pouco mais dramática durante os combates. Tá com medinho do escuro, tá? Tá com medinho? Isso acabou deixando certas cenas confusas. Muitas vezes você não conseguia entender o que estava acontecendo ali. Você tem que parar de arrumar essas confusões. Esse é um ponto técnico que me pegou demais. Como eu disse, eu não sou especialista, eu não tenho conhecimento teórico nem técnico para poder me aprofundar se isso tá certo ou se isso não tá. Se você estiver assistindo esse vídeo e tiver esse conhecimento, você pode me corrigir, com certeza. Chega de falar dessa parte técnica, porque como eu disse, eu realmente não entendo nada. Vamos para a parte do que eu senti assistindo Mandaloriano e Grogu. Finalmente os refrescos. Eu queria começar aqui essa parte falando sobre o Grogu. O pequeno Yoda salva algumas partes do filme, seja com o seu carisma, seja com a sua fofurice e até mesmo nos emocionando devido às circunstâncias em que ele é colocado ao longo do filme. O carisma do nosso pequeno é muito genuíno. A gente se apega demais, né, ao personagem e fica até preocupado com as coisas que estão acontecendo com ele no desenrolar da história. A afirmação da relação dele com o Mando também é algo aqui que fica muito bom. Essa construção já vem sendo feita ao longo da série e ela fica ainda mais evidente aqui nesse filme. Então também essa construção ficou um lado muito bacana do filme. Porém, aqui a gente vai começar a entrar em alguns pormenores que eu acho que bastante gente sentiu. Eu tô achando mal barato, você não tá se divertindo? Qual baixaria, né, cara? Tentando ser o mais sincero possível com vocês, o Grogu não tem um peso assim pra conseguir carregar sozinho um roteiro que é extremamente fraco. O filme em diversos momentos ele se arrasta, parece que ele vai de um lado pro outro fazendo zigue-zague sem levar a lugar nenhum. Tem nenhuma pretensão de agregar nem mesmo a série e nem mesmo a franquia Star Wars. A produção de Mandaloriano e Grogu tenta ser independente de todo o restante do universo, para que quem tá chegando agora nesse universo não sinta dificuldade em assistir, torne o filme mais acessível. Isso por um lado é bom, porque você pode tentar chamar um público que ainda não tem conhecimento sobre a franquia. Porém, isso também tem um efeito negativo, porque o filme ele parece se estender tanto e dar tantas voltas sem chegar a lugar nenhum, que ele fica simplesmente parecendo um enorme filler da série. Um episódio especial, talvez, ou a junção de 2 episódios em um só. Ele não tem um vilão que dá peso para o filme, que faz com que você realmente se preocupe em algum momento com os nossos personagens, apesar deles tentarem colocá-los em situações de perigo. Porém, isso não nos afeta, porque a gente sente, a gente sabe que no final das contas aquele perigo realmente não diz nada, porque ele não vai levar a lugar nenhum. Dessa forma, o filme não tem um vilão ou vilões que tenham um peso determinante, seja para o próprio filme, ou, como a gente já comentou, para a própria franquia, ou até mesmo para a série, o que acaba fazendo com que a jornada se torne vazia no final de tudo isso. Para quem tá chegando agora, ou para quem simplesmente quer um filme divertido para assistir em família, talvez Mandaloriano e Grogu agrade bastante. Ele sai muito bem como um filme daqueles estilos Sessão da Tarde. Porém, para quem esperou durante 7 anos para ver a franquia Star Wars retornar aos cinemas, quando os créditos sobem, a sensação que dá é que Mando e Grogu simplesmente passaram por mais um dia normal das suas vidas.
sem que nada de significante acontecesse para que eles se importassem ao final. É um filme que não ofende, mas também não marca, agregando muito pouco para quem já conhece o universo e esperava mais do filme, agregando muito pouco para quem esperava algo que fizesse uma transição dentro da série ou agregasse conteúdo ao que já foi visto na série, agregando menos ainda para quem aguardava talvez uma conexão para uma sequência de Star Wars. Pela falta de impacto, pela falta de ousadia e pela falta de coragem, como dito, o filme não ofende e não agrada, então a nota final fica um 5 de 10. Vamos ficar naquele meio termo. E você? Já foi assistir Mandaloriano e Grogu no cinema? O que achou da produção? Gostou? Não gostou? Concorda com as minhas opiniões? Ou se discorda? Fique à vontade também para colocar os seus argumentos. E claro, deixar o meu agradecimento para você que chegou até aqui nesse vídeo e não deixar de pedir para você deixar o seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho para que você não perca as nossas próximas produções. Dito isso, voltamos a uma galáxia muito, muito distante e que a força esteja com vocês.